Salve pessoal, tá pronto pra mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma novidade do que vem por aí. E não esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Então, partiu pra história. No mundo em que se passa essa história, depois de umas centenas de anos de monstros, se tornou normal treinar em academias de caçadores, se você quiser se tornar um caçador de monstros profissional. Uma profissão que seria bem interessante na vida real. E esse é o sonho que o órfão Seo Joon-kim trabalha duro para alcançar. Mas depois de um acidente estranho que varreu as suas esperanças, uma mensagem misteriosa da Academia Transcendente apareceu em seu celular, oferecendo para ele uma chance de treinar virtualmente com os maiores guerreiros lendários da história. Um brasileiro nato já iria com o pé atrás. Conforme ele sobe de nível, logo é introduzido ao mundo das academias de caçadores, incursão de dungeons e torneios competitivos. Mas quanto mais ele aprende, mais perguntas ele tem sobre as pessoas ao seu redor, o seu passado e os segredos da Academia Transcendente. Então, no capítulo 0, 100 anos atrás, os céus se racharam e as dungeons apareceram. Os monstros que saíram dela não podiam ser controlados utilizando apenas armas, e a única esperança contra eles eram aqueles que dominavam as habilidades fora do normal. Essas pessoas eram chamadas de despertados, e os seus atos heróicos trouxeram ordem para o mundo caótico. E assim como uma civilização de monstros, a magia surgiu. Os despertados que lutavam contra os monstros ficaram conhecidos como caçadores, e com o passar das décadas, o número de caçadores aumentou. O mecanismo de despertar foi descoberto, e o despertamento artificial se tornou possível. Logo, qualquer um que tivesse dinheiro suficiente poderia se tornar um despertado. Naturalmente, todo mundo queria se tornar um caçador. Isso resultou na Era dos Grandes Caçadores, tipo a Era de Ouro da Física no século passado. Como as coisas ficaram sobrecarregadas, o governo criou um estatuto oficial de testes para caçadores profissionais. Esse estatuto restringe as caçadas profissionais apenas para os que conseguirem passar no teste. E então, naturalmente com isso, lugares que preparam para esse teste de caçador aparecem. Um local para treinar aptidão física e conhecimento, um local que ensinava tudo que era necessário para se tornar um caçador. As academias privadas se destacavam das outras. Um homem está lutando contra um dragão que aparenta estar ferido por causa desse duelo. A criatura pergunta como poderia haver um humano igual a ele. O homem responde que o dragão era apenas um peixe grande em um aquário pequeno. E a criatura tentou atacar com a sua cauda e garras, porém não consegue obter sucesso. O homem desvia facilmente de todos os ataques seguintes do dragão, que aparentava estar desesperado. E então, esse homem consegue o derrotar com um golpe em cheio de sua lança na cabeça da criatura. No capítulo 1, Seo Joon-kim, 27 anos, um dos despertados naturalmente, ele já nasceu despertado, então sempre foi mais forte que os outros ao seu redor. E então, os seus pais morreram em um acidente misterioso, o deixando cheio de dúvidas. Ele conseguiu um emprego em uma empresa de reboque e estava lá há mais de 9 anos. Apenas uma coisa o mantinha no caminho: o trabalho duro e o estresse financeiro. E o seu grande sonho de se tornar um caçador profissional. Entendo perfeitamente você, protagonista. A vida é complicada. Durante o intervalo do expediente dos trabalhadores da empresa, um deles pergunta para o protagonista como estava indo o dinheiro que ele estava juntando para ser caçador. Ele responde que estava indo bem e estava tentando procurar uma academia de caçadores decente e acessível. Outro que estava escutando a conversa questiona sobre a academia de caçadores, perguntando se não era o suficiente já ser um despertado. O homem que tinha perguntado para o protagonista anteriormente sobre a academia responde que os exames de caçadores já estavam em circulação por 15 anos e uma academia de caçadores atualmente era obrigação de todos. Ele estava certo. A maioria dos instrutores eram caçadores aposentados, os quais colocaram suas vidas inteiras na linha de frente para conseguir a experiência que tinham agora. Hoje em dia, se você quiser se tornar um caçador, terá que entrar em uma academia de caçadores, e o protagonista finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para um ano em uma academia de caçadores. O negócio é caro, viu? Foi então que, enquanto ele observava as academias de caçadores mais acessíveis para o seu bolso, um monte de propaganda sobre uma tal de academia transcendente começaram a aparecer em seu celular. Porém, o protagonista nunca tinha ouvido falar nela antes. As mensagens e anúncios que apareceram, legal. E essa academia era simplesmente de outro universo. Comenta que tinha passado por dezenas de anos de instrutores experientes que sabiam de tudo, e também oferecia uma personalização de currículo para cada estudante. Então começa a mostrar alguns alunos que conseguiram passar na academia. O protagonista então fica interessado com a proposta dessa academia e começa a pesquisar mais sobre ela. A entrada principal do seu site parecia como a de qualquer outra das academias de caçadores, porém ele reparou que tinha algo de estranho nos nomes dos instrutores, e um específico chamou a sua atenção, chamado Rei Macaco. Esse instrutor falava com seus estudantes, alegando que todo mundo chamava de Rei Macaco, porém o seu nome verdadeiro era Su Wukong. Alegava que o seu bastão mágico era sua arma principal, e a sua arte do bastão não era diferente de uma lança. E então começa a demonstrar alguns movimentos com seu bastão. O primeiro passo, ele tem que começar a girar o bastão com apenas uma mão. O segundo, ele arma o bastão em uma posição de ataque e para de girá-lo. E o último passo, precisava focar tudo que tinha em um ponto específico e o atingir com tudo que tinha. O protagonista fica surpreso quando vê o vídeo, já que ele, com apenas esses passos, o instrutor conseguiu destruir uma montanha inteira. Uma coisa não muito normal de se ver por aí. Quando o instrutor fez isso, pegou o protagonista de surpresa, já que nem mesmo um caçador de classe S conseguia destruir uma montanha tão facilmente assim. Foi então que viu uma mensagem que apareceu no seu celular perguntando se ele gostaria de ter esse curso. Ele então confirma no botão de registrar,
Porém aparece um erro alegando que ele não era um membro, e pergunta se gostaria de entrar como membro. Outra mensagem aparece alegando que agora ele tinha mudado e agora estava calculando a taxa aproximada para ser um membro. A taxa total custava 40 milhões de wons. Acontece que essa quantia era exatamente o que o protagonista tinha juntado durante todos esses anos para entrar em uma academia de caçadores. Ele então deixa de lado a sua oferta por um tempo. Seu companheiro de trabalho pergunta se ele tentaria entrar em uma academia naquele dia e pergunta onde ele estava se registrando. O protagonista fala que se chamava Academia de Caçadores Ar e os instrutores dela eram bons. O homem então pede para ele não esquecer de seus amigos quando ficar famoso. Alguém uma vez disse que a vida é uma comédia vista à distância e é uma tragédia quando se aproxima. O protagonista, enquanto saía dali, sofre um acidente no local em que trabalhava. Um guindaste que carregava um monstro em cima parte e cai em cima da sua cabeça, assim o machucando seriamente. O pobre não tem um dia de paz até por aqui. Quem agora estava dentro do hospital, escutando o que o seu médico tinha a falar sobre a sua situação. Os nervos de suas pernas estavam necrosando e os ossos pareciam estar acompanhando os ritmos desses nervos. Ele então se lembrou do seu patrão alegando que aquilo não tinha sido um acidente da empresa e que se uma palavra sobre isso saísse da lei, acabaria com a reputação de sua família. O médico prossegue falando que o custo dessa cirurgia custa 40 milhões de wons e se eles esperassem por mais um tempo, os nervos e ossos necrosariam juntos e seria tarde demais. O protagonista então paga e percebe que com o passar do tempo você precisa aprender a dar um passo para trás e apenas observar a vida à distância. Por 9 anos ele tinha esperado e juntado todo esse dinheiro que ele tinha guardado e ele teve que ser gastos em uma cirurgia emergencial. Quando ele estava começando a pensar sobre o que ele faria agora, umas mensagens começam a aparecer em seu celular sobre a Academia Transcendente, falando que agora havia um desconto especial para os novos membros. O custo novo atual era de 3 milhões de wons. Por coincidência, esse era o dinheiro emergencial que o protagonista guardava consigo, e então confirma o seu registro como novo membro. Quando o celular avisa que o seu registro foi completo, o dinheiro que ele tinha guardado foi sugado para dentro dele, e uma mensagem de boas-vindas a ele. Então sai um mini ser humano e o seu celular falando que era um prazer conhecê-lo. Ele então se apresenta ser o seu mentor atribuído e estava responsável por ele. O seu nome era simplesmente mentor. O protagonista, quando entende o seu nome, pergunta se o nome dele era mentor e o seu título era mentor. O mini ser humano fala que ele era um mentor e a pessoa que estava responsável por monitorar ele. Então a partir de agora o seu mentor era ele. O mentor Kim se estressa um pouco com a quantidade de vezes que a palavra mentor foi mencionada, porém percebe que esse era o nome do professor do Odisseus. O mini ser humano fala que ele o conhecia, comenta que Odisseus foi um dos seus primeiros alunos e já fazia um tempo desde que ele tinha se tornado um transcendente, mas ele ainda o procurava algumas vezes. Ele então prossegue falando que a Academia Transcendente o levava além dos limites humanos para o treinar, para se tornar um transcendente. O protagonista começa a perguntar para ele qual que era a diferença de um transcendente para um caçador, e o seu mentor fala que um instrutor transcendente estava muito além de um caçador rank S. Lembra para ele o vídeo do Rei Macaco, que foi um argumento bem sólido. O mentor pede para ele preencher o formulário que a academia pedia. Era um teste de aptidão sobre o seu currículo personalizado. A primeira pergunta pedia para selecionar a categoria que ele desejaria transcender. As opções variam entre combate, indústrias, medicina, espíritos, artes e outros. O protagonista pergunta o que era aquilo, e o mentor responde que era apenas um questionário para falar o tipo de transcendente que ele se tornaria no futuro, e também servia para encontrar o seu nível atual. Servia para diálogo com precisão, então pede novamente para ele responder, só que honestamente. O protagonista então seleciona a primeira opção, que era combate. Quando chega na segunda pergunta, não sabia o que responder. Ela pedia para ele escolher o seu nível atual, e as opções variam entre apenas uma pessoa que estava com o pé atrás para ser um transcendente e uma pessoa que poderia facilmente destruir uma montanha inteira com um simples golpe. O mentor fala que muitas pessoas ficavam presas nessa pergunta também, e fala para ele escolher qualquer alternativa que ele se ache capaz. O mini ser humano então começa a fazer sugestões da sua força atual, e pergunta se ele conseguia quebrar coisas com um chute de trovão e se conseguia quebrar uma montanha com um ataque. Ao perceber a cara de surpresa do protagonista com as alegações, pergunta se ele não conseguia fazer nada disso, e ele responde que seria estranho se conseguisse, o que não deixa de ser verdade. O mentor então se questiona como ele tinha conseguido sequer se registrar naquela academia, mas então ao perceber que quem estava ficando preocupado, ele o tranquilizou, falando que estava tudo bem e não precisava se preocupar, já que na Academia Transcendente eles nunca rejeitaram um membro. Uma vez um membro, sempre um membro, e pede para ele continuar a preencher o formulário. Quando o protagonista termina o formulário, estava totalmente cansado e alegou que não esperava que fosse 108 questões. O mentor prossegue falando que está tudo certo, já que ele tinha um ticket de passe. E agora começaria os cursos essenciais e avisa ao protagonista que conversaram depois de ele dar uma olhada em seu perfil. Enquanto analisava o perfil do protagonista, viu que ele preferia um método de combate que envolvesse uma lança. E se questiona para ele se a arte da lança seria melhor ter um foco em magia ou em aumento de ki. Então comenta que o Rei Macaco seria o ideal para os aprendizados básicos, mas ele estava em um nível muito alto. Destruir uma montanha com aquela facilidade realmente é um nível muito alto. O mentor então mostra para ele as opções de curso que ele conseguiria ver, os dois com propostas diferentes. O mini ser humano então comenta que o protagonista não estava com
com um corpo muito bom e só tinha a sua mente de boa consigo. Então sugere para ele fazer o curso de Siddhartha. O protagonista, ao escutar esse nome, assemelhava-se ao de Buda. O mentor fala que ele estava certo e todo mundo chamava a si mesmo ele negando. Siddhartha é nomeado como instrutor da mente, um dos assuntos requeridos para o exame de transcendente. O mentor fala que honestamente o curso valeria todo o dinheiro que tem no mundo, mas os instrutores estavam sempre tentando salvar a humanidade. O protagonista então decide aceitar o curso, que então começa a assistir às aulas do curso. O homem faz um questionamento sobre o local em que o mundo existia, faz um pensamento filosófico, alegando que a palavra não existia e junto com isso ele também não tinha nada para comparar isso e não tinha o jeito de definir as coisas, e questiona o que era a existência. O protagonista então percebe que era desse tipo de conteúdo que o seu mentor estava alertando anteriormente. O protagonista, depois de ter uma viagem em sua mente extremamente agoniante, recebe uma mensagem avisando que ele tinha feito um progresso no curso de 0,06%, uma grande quantidade, como podemos ver. Uma semana depois, o protagonista agora já tinha se recuperado de seus ferimentos anteriores, o que deixou o médico surpreso, mesmo se tratando de um despertar, e alegra que nunca tinha visto isso em seus 30 anos como médico. O protagonista então pensa para si mesmo que não estava somente em sua cabeça essa recuperação. Graças ao povo que estava fazendo, ele conseguiu se recuperar mais rápido, mas ainda tinha feito somente um progresso de 1,3%. O médico então fala que eles manteriam mais uma semana de monitoramento, e o protagonista ainda estava se questionando o que aconteceria quando ele alcançasse os 100% do curso, e então concorda com o médico sobre o monitoramento. A Academia Transcendente agora era seu verdadeiro objetivo. Foi então que durante a outra aula do curso, o Quiron aparece. Era um centauro meio homem e meio cavalo. Hércules, Teseu e Aquiles, todos esses famosos heróis da mitologia romana e grega, foram ensinados por esse centauro. Quiron então prossegue sua fala falando que a sua meta desse curso era preparar todo aluno para a jornada transcendente, e pede para os alunos já irem com a consciência de que o curso não era focado em métodos de combate. O centauro então começa a falar sobre o primeiro passo para ser um transcendente. O protagonista, ao prestar atenção, leva um grande susto do centauro, que gritou para ele levantar-se e se mover naquele momento. O protagonista agora estava caído no chão devido ao susto que tomou, e uma mensagem aparece alertando que o seu treino diário já tinha chegado. Ele foi feito calculando com base no seu nível de física atual. A sua agenda diária de treinos consiste em 30 km de corrida, 1000 agachamentos, 300 flexões e 300 abdominais. Algo bem leve. Nem eu, com um ano de preparo, consigo fazer isso diariamente. Quem ao ver a lista fica se questionando se eles queriam que ele fizesse isso todo dia. Porém, ele se lembra do que o seu médico havia falado sobre ele repousar um pouco, e então decide pular essa missão para terminar depois. Porém, quando tenta fazer isso, aparece uma mensagem no sistema avisando que ele só conseguiria prosseguir ao terminar a lista. Enquanto ele analisava as possibilidades do que fazer durante esse tempo, percebeu que tinha uma mensagem alegando que ele só tinha um tempo limite de 83 dias até o fim do curso, e então sai correndo desesperado para bater a meta de exercícios. Ele começa então a se questionar sobre o limite de tempo, mas apesar de tudo, ainda era uma empresa e faria sentido ter um limite de tempo para executar um curso. Então, 83 dias faltavam, mas deveria ter sido 90 no primeiro para fazer 3 meses. Ele ainda não entendia como essa estranha academia funcionava, não sabia como fazer progresso ou quão bem precisava entender os conteúdos. Teve as lições daquele primeiro curso repetidamente durante uma semana inteira e o seu progresso não passava de 1,3%. E começa a se questionar de como conseguir fazer esse curso completo em 83 dias. Já fazia um tempo que o protagonista malhava, já que ele nunca precisou, porque apesar de tudo, ele passou os 9 anos inteiros trabalhando em uma empresa que exigia esforço físico. Os corpos mortos dos monstros que ele carregava pesavam 70 quilos cada, então não era como se ele precisasse fazer exercícios além daquele trabalho. Ele ainda não sabia nada sobre a mágica, mas era um despertado, então poderia fazer isso. E então faz as 300 flexões, era o que tinha no momento. Depois desses 9 anos de trabalho duro na empresa, isso não foi nada para ele. Então quando ele olha para o celular, vê que o contador de flexões ainda estava em 81. Então percebeu que teria que fazer tudo de novo, muitas mais vezes que a lista pedia. E ficou assustado ao perceber que teria que fazer isso por todos os dias. Alguns dias depois, as pessoas começaram a reparar na mudança física que o protagonista teve. Uma senhoria o parabeniza pela atitude. Foi então que passou no noticiário uma notícia alegando que pelas 5 horas da manhã daquele dia, um monstro de 4 estrelas apareceu de repente no centro de Seul. E então começa a falar sobre o despertado de uma academia que tinha salvo as pessoas da criatura. A senhoria que estava ao seu lado pergunta se o protagonista também era um despertado. Ele concorda e ela prossegue falando se um dia veria ele na televisão também. Um homem amargurado que estava sentado, ao escutar isso, começa a criticar o protagonista, falando que os caçadores de hoje em dia não eram que nem os de antigamente, e que ele nunca conseguiria fazer isso. Kim se irrita com ele e o manda cuidar da sua própria vida. O homem se levanta com raiva, alegando que ele deveria aprender a respeitar os mais velhos. Quando estava alertando sobre alguma coisa, o protagonista
então sai daquele local motivado a provar o contrário para ele. Uma mulher que estava lutando contra os monstros alega que não queria ser mais uma caçadora e começou a se questionar sobre qual eram os pontos estabelecidos pela sua própria academia, e alega que estava apenas drenando dinheiro, já que ela não tinha estudantes e estava odiando essa situação, e com isso consegue derrotar os monstros. O protagonista agora estava finalmente em sua doce casa. Ele tinha passado 2 semanas inteiras naquele hospital, o que tinha deixado o médico surpreso pelo pouco tempo de recuperação completa que ele teve. O teste de caçadores estava se aproximando e faltava mais ou menos um ano. O protagonista então confere quanto de dinheiro tinha restado em sua conta bancária. Ao checar, não tinha nada, mas pelo menos ele tinha terminado seu treinamento diário. Foi então que uma mensagem aparece perguntando se ele gostaria de assistir a próxima lição. No vídeo, o centauro estava falando que depois desse treinamento ele finalmente estava começando a dar seus primeiros passos como um bebê. Então revela que o primeiro passo para se tornar um transcendente era adquirir o sentido. E ao falar disso, aparece uma mensagem falando que o progresso do curso estava em 5.7. Agora sim, ele estava evoluindo mais. Na manhã seguinte, ele estava de volta ao seu antigo emprego, já que o dinheiro seria o seu maior problema atualmente. Ele não poderia comer se não trabalhasse, mas se trabalhasse também não teria tempo para as lições, especialmente com a de um centauro, já que ele não conseguia avançar de lições se não terminasse o seu treinamento diário, e então decide revisar suas lições antigas. O centauro falava nesse vídeo que os 5 sentidos eram cruciais em uma luta: tato, audição, paladar, olfato e visão. Quando usados com estímulos, os 5 juntos evoluem. Mas isso seria um processo muito lento e sugere que eles evitem esse espaço desnecessário. E então fala que ensinará a alcançar o mínimo disso em pouco tempo, não usando os 5 sentidos, mas sim alguma coisa que estava dormente nele. O 6º sentido, o instinto. Mais um sentido, ele virará um cavaleiro de ouro. O protagonista então teve sua aula interrompida com seu colega de trabalho e o chega cumprimentando na sala de aula que estava. Os dois ficam assustados, já que o protagonista desviou do seu tapinha nas costas como um reflexo anormal. Seu colega então pergunta se ele tinha conseguido olhos nas costas, que nem sabia como tinha feito isso, mas também ficou surpreso. Então pede para o seu amigo permissão para carregar 3 monstros ao invés de um que nem antes. Seu colega pergunta se ele tinha certeza, já que essa quantidade de monstros resultava em uma carga de mais de 200 quilos. Ele concorda e começou a carregar os cadáveres em suas costas como se fosse uma mochila normal, o que deixou todos da empresa chocados quando viram, e aproveitou essa oportunidade para praticar os seus treinos diários enquanto trabalhava. Porém, dessa vez, a quantidade de vezes que ele fazia um exercício resultava em mais pontos. Um agachamento com esse peso pelas suas costas contava como 3 no sistema. E então, começa a pegar todas as cargas que seus colegas de trabalho estavam carregando, e começa a utilizar para fazer seus exercícios diários, que novamente deixou todos ali chocados com a tamanha força que ele tinha. Até porque, para um magrelo que nem ele, isso realmente era estranho. No dia seguinte, o protagonista começou a perceber que seu corpo não estava preparado 100% para esse novo método de treino dele. Porém, pelo menos a sua meta diária de treino estava completamente concluída. Mesmo tendo feito as lições, ainda estava em apenas 10%, e o curso do Buda estava em 2.5. O protagonista então decide tentar fazer outro curso para não perder só o seu tempo. Os cursos normais custavam muito dinheiro, então ele teria que pegar algum gratuito. Então ele encontra um curso de força bruta, lecionado pelo instrutor Xian Yu. Essa pessoa é conhecida como Conquistador, uma figura mítica de um livro muito famoso. Ele é conhecido pela sua força sobrenatural, e havia um provérbio antigo que alegava que ele tinha derrotado incontáveis inimigos sozinhos. Esse curso parecia ser uma boa opção e, acima de tudo, era gratuito. O protagonista então se registra para as aulas. Uma instrutora aparece no vídeo perguntando se ele queria aprender a usar uma lança, e começa a rir, falando que a maioria das pessoas que queriam fazer esse curso não passavam de um lixo inútil, mas mesmo assim ele iria ensinar o que sabia. Então fala para os seus alunos girarem a lança tantas vezes até sentirem que ela é parte do seu corpo e um dos seus sentidos. O sistema então manda uma mensagem para Kim falando que seu treinamento diário já tinha sido escrito, calculado de acordo com o nível atual. Então, o seu treinamento diário seria girar uma lança qualquer 5.000 vezes. O potencial dele deve ser alto mesmo, hein? O caçador de classe B, Seung-Hoon Park, estava na empresa em que o protagonista trabalhava, e ao chegar lá, o gerente fala que ali era um local muito cuidadoso e que não tiveram nenhum tipo de acidente, e ela não tinha nada para se preocupar. Ela então manda ele se lembrar do acidente recente que tinha acontecido com seus funcionários, já que ela tinha pesquisado sobre o local antes de ir ali. Os trabalhadores que estavam lá começam a comentar entre si que ela era a neta do caçador lendário chamado a Estrela da Espada. A Estrela da Espada, Michel Park. 100 anos atrás, ele foi um dos primeiros seres a serem despertados, e naquele tempo ninguém ainda tinha um conhecimento sobre o que significava ser um despertado. Os monstros eram muito mais agressivos e dominavam as ruas da cidade. A sobrevivência da humanidade estava em questão, porém esse caçador específico foi um dos responsáveis por trazer a civilização de volta ao conforto que tinham. O salvador da humanidade era um verdadeiro herói. Apesar de tudo, nesses anos ele provavelmente seria muito mais velho do que antes, mas ele ainda era um dos melhores do mundo. O protagonista então se empolga com a presença dela e começa a fazer os seus treinos diários. Ela percebe e pergunta para o gerente o que ele estava fazendo. O gerente responde que ele estava fazendo isso há mais de uma semana. Ela não precisava se preocupar com ele. Quem vai pegar mais cadáveres de monstros para aumentar o seu treino? E o seu amigo pergunta por quanto mais tempo ele pretende fazer isso. Ele responde que tinha um propósito para isso e volta ao seu treinamento. Porém, enquanto ele estava indo para o outro lugar, um cadáver de monstro volta à vida novamente, mesmo estando muito ferido, e vai para cima do seu amigo. A
caçadora finalmente estava livre. Comentava que a pior coisa ali foi o gerente enchendo seu saco e se questiona se essa realmente tinha sido a vida que ela escolheu. Os trabalhadores que estavam ali perto começam a comentar sobre ela. Um deles pede para ele calar a boca, alegando que ela devia estar escutando, porém prossegue falando que naquela distância era impossível. E questiona o que uma caçadora da classe dela estava fazendo ali. Quase que chama a empresa dele de espelunca. Todos falavam o nome do seu avô com uma grande reverência e respeito. Porém, para ela, era como se tivesse uma coisa sufocando pelo pescoço. Seu avô começou a treinar ela antes mesmo dela começar a nadar. O nome da estrela da espada era um peso que a família tinha que carregar. E ela nunca teve talento para suportar tudo isso. Tudo que ela queria em sua vida era ser uma professora. Porém, o seu avô alegava que como ela era neta de um herói renomeado, teria que seguir o seu legado e não teria uma vida normal. Ela pensou que abrir uma academia de caçadores seria uma boa ideia. Porém, todos os alunos que iam, ao perceberem que não era o seu avô que estava ensinando ali, saíam dali e perdiam o interesse. Eles apenas iam por causa do seu nome, não por ela. A caçadora, depois desse fracasso de sua academia de caçadores, só desejava encontrar o estudante certo para ela. Foi então que o gerente apareceu, mandando ela fugir dali, que tinha aparecido um monstro. Não faz muito sentido ela fugir, já que ela é uma caçadora de classe alta, mas ok. O protagonista, quando percebe a presença do monstro naquele local, viu que o seu colega de trabalho estava atordoado pela criatura. E enquanto seu amigo mandava ele fugir dali para não se machucar, o protagonista começa a analisar tudo o que sabia sobre a espécie desse monstro, e quando percebe que ninguém conseguiria ajudar o seu colega devido à falta de tempo, ele toma coragem e pega uma barra de ferro e vai para a frente do seu colega o defender da criatura. Mesmo com seu amigo insistindo na sua fuga, ele se manteve de pé na frente da criatura, decidido a acabar com ela. Park, quando chega ao local em que o monstro estava, fica em choque e se pergunta o que estava acontecendo ali, e vê que o protagonista, que é um trabalhador dessa empresa, não era um caçador e tinha derrotado a fera com apenas uma barra de metal. O protagonista então passa direto por ela e vai conferir se seu amigo estava bem. Ao confirmar, todos os seus colegas de trabalho começam a abraçar em agradecimento. E então a caçadora fala que finalmente tinha encontrado o estudante certo para ela. Quando o protagonista estava indo para casa, começa a se questionar se aquela força que ele tinha conseguido para derrotar o monstro tinha sido o resultado de seu treinamento nos cursos. E agora ele achava que a experiência realmente era melhor professor. As coisas aparentavam mostrar que era mais rápido fazer progresso se ele aplicar o que aprendeu nos cursos na vida real. O problema é que ele precisava estar matriculado em uma academia de caçadores para pegar uma licença temporária para ir para as dungeons. E a academia transcendente infelizmente não contava. E então fala em voz alta que deveria apenas juntar dinheiro para ir para uma verdadeira. Foi então que ele foi interrompido pela caçadora anteriormente e pergunta se poderia falar com ele. Ela pergunta para ele se gostaria de se encontrar com seu avô. E ele responde que não. Ela pensou ter escutado a confirmação e quando ia falar, interrompeu ao perceber que ele tinha negado e sai correndo atrás dele. Mulher persistente mesmo, viu? Essa caçadora tem 31 anos de idade e em todos esses anos nenhuma pessoa tinha falado com ela daquele jeito. O protagonista então prossegue perguntando se ela queria que ele entrasse na sua academia de caçadores que existe apenas por causa do seu nome e não tem nenhum estudante. Ela começa a questionar que tipo de pessoa ele era. Fazia exercícios completamente estranhos e tinha conseguido derrotar um monstro que daria trabalho para um caçador normal com apenas uma barra de ferro. Definitivamente, parecia que ele tinha interesse em se tornar um caçador. Ela então começa a apelar, falando que eles tinham tudo na academia e ele ainda continuava. E então faz um último apelo falando que o seu avô ensinaria a arte da espada. E ele novamente nega uma chance que até mesmo os caçadores profissionais aceitariam facilmente. A caçadora pergunta sobre os testes escritos que ele teria que fazer e ele responde que faria isso por conta própria. A caçadora começa a questionar a ele sobre as missões da dungeon, alegando que parecia que ele já estava em ação e pronto. E pergunta se ele já estava registrado e se não estivesse, estaria perdendo muito seu tempo. Ele então fala que certificados temporários só podiam ser aprovados pelas academias de caçadores aceitas pelo governo. Ela fala que a sua academia era aprovada pelo governo e que daria um jeito dele entrar em uma dessas missões assim que possível. Quando ela percebeu que ele estava evitando, entrou em um consenso com ele, alegando que já que ele não precisava de um instrutor, o deixaria sozinho apenas com espaço para treinar e nunca pediria nenhum dinheiro para ele. Essa última parte chamou sua atenção. E ele vira de costas e pergunta se isso seria uma filiação. E pergunta o que ela queria em troca. Ela responde que até os exames de caçadores profissionais ele participaria de todas as atividades sobre o nome de sua academia, e em qualquer lugar que ele fosse, diria às pessoas que era seu estudante. Parecia uma oferta muito boa, a qual resolvia todos os problemas dele de uma vez, e os benefícios e custos estavam chamando muito a sua atenção. Ele então pergunta por que ela estava tão interessada nele. A caçadora fala que via potencial. Ele então se apresenta para ela e eles apertam suas mãos. Ele agora tem um pressentimento que eles poderiam ajudar um ao outro. Como diz aquele ditado, uma mão lava a outra. No dia seguinte, em uma ligação com a sua nova professora, ele perguntou se tinha algo que tinha acontecido, já que eles tinham um novo supervisor na empresa. No dia anterior, eles estavam tendo uma conversa e ele pediu para ela um favor. Esse favor consistia em ela falar para a empresa que ele trabalhava e não gostava do seu supervisor e que não podia confiar nele. Agora, ele não acreditava que tinham demitido ele com tanta facilidade depois de ela comentar um pouco. E então, os dois se encontram na academia de caçadores Dream. Quando chegaram lá, sua professora entrega para ele uma licença temporária, alegando que tinha feito ela ontem. Ele estava começando a se preocupar com isso,
isso, mas ela realmente tinha cumprido a sua palavra. Ele até podia não ser um caçador profissional ainda, mas parecia que esse era o seu primeiro passo real. E então pede para ela contar a verdade a ele, como entrar em uma missão de dungeon. Ela fala que não precisava contar e ao invés disso mostraria como se fazia, e pede para ele pegar qualquer arma que ele gostar, e mostra 3 tipos de lança diferentes. Os dois agora estavam juntos dentro de uma dungeon. Quando ele mata um monstro, pergunta para ela por que ela estava o seguindo, já que pensava que tinha dito que o deixaria sozinho. Ela responde que como ele era o seu único estudante, não poderia deixar ele sozinho em sua primeira missão, e pede para ele imaginar que isso era uma mentoria para estudante de elite, e ele nega que isso era uma honra. Não deixa de ser verdade. Prossegue falando que como isso era sua primeira missão, deveria ter uma precaução extra, mas geralmente nessas dungeons de baixo nível, só tinham monstros chamados kobolds. Porém, ele ainda tinha que manter a sua guarda alta. Kobolds são monstros classificados em 2 estrelas, e esse é o local perfeito para um novato explorar e conseguir alguma experiência prática. Normalmente, ataques físicos são bloqueados com os escudos mágicos que os monstros têm. Um desses monstros salta na direção do protagonista, e a sua professora o alerta antes que isso acontecesse, e ele consegue desviar facilmente. Então investe na direção do monstro e o mata com somente um ataque. O protagonista fica muito feliz ao perceber que isso que estava fazendo com os treinamentos diários dos cursos aumentassem com uma taxa muito mais alta que anteriormente. Se lembrou que mesmo assim ainda podia fazer dinheiro nessas missões de dungeon. Sairia literalmente ganhando. O protagonista então fala para sua professora que eles tinham que acelerar as coisas. Isso que ele estava fazendo era tipo ganhar experiência em um jogo. E ele prossegue matando todos os monstros que via pelo caminho. Park já sabia que o seu aluno era um pouco estranho desde o começo, mas o fato dele estar sempre nos momentos livres olhando para o celular com a tela desligada era estranho em outro nível. Ele sempre tenta se justificar, perguntando se ela não conseguia ver o que estava se passando em seu celular, mas isso não era nem a pior parte. O pior era, e sem um mínimo de treinamento apropriado, ele já conseguia matar kobolds como um veterano de 10 anos de experiência como caçador profissional. Outra coisa que deixou ela um pouco assustada com ele era o costume que ele tinha de ir quando matava um monstro, ele segurava suas carcaças e começava a fazer exercício. Não demoraria muito até o seu avô perceber que ela tinha um novo estudante, e quando ele visse a situação em que esse estava, não conseguia imaginar o que ele diria. No dia seguinte, o protagonista estava contente de ter conseguido feito 9 milhões e 510 mil wons em apenas um dia, processando os monstros que havia matado na empresa que trabalhava. Mas isso provavelmente tinha pegado muito tempo dele, tanto que não conseguia sequer terminar as lições do dia anterior. Então pense em uma possibilidade de pedir para o seu colega de trabalho fazer esse serviço para ele. Além de ser confiável, seria bom, enquanto que com esse dinheiro ele poderia até mesmo abrir a sua própria empresa. Ele então decide ligar para ele quando tiver uma chance. Agora que ele finalmente tinha dinheiro, estava pensando em como deveria gastá-lo, e questionando se deveria guardar ou encontrar um melhor uso. Fazer missões e dinheiros ao mesmo tempo era uma coisa boa, mas a taxa de progresso do seu curso não estava como ele esperava. Provavelmente deve ter um caminho mais rápido para se tornar mais forte, tão forte como o Rei Macaco, e então decide voltar para o curso dele. Porém, leva um tremendo susto ao perceber que a taxa de preço tinha aumentado para 27 bilhões de wons. Isso estava muito além da fortuna que qualquer caçador profissional. Assim, decide se preocupar com esse curso somente depois. Prioridades maiores estavam à sua frente. Quando ele estava treinando na sua nova academia de caçadores, a professora fala para ele sobre um tal de torneio de academias, e fica surpresa ao perceber que ele nunca tinha ouvido falar nisso. Essa competição era um meio de classificarem até onde os alunos de uma academia conseguiam chegar. Ela então oferece os papéis de inscrição para ele e alega que ele deveria pensar nisso como um meio de treinamento. Tem muitos tipos de competições como essa, e o torneio de academias é considerado de divisão 4. Se você se sair bem nesse torneio, tem uma chance de avançar nas divisões mais altas. E isso também eleva o perfil da academia em um nível de reconhecimento oficial. A professora fala para ele que queria que ele representasse a Academia Dream nesse torneio. Se ela participasse desse torneio de academias, o seu curso teria um progresso elevado às alturas. O protagonista aceita isso, acreditando ser um ótimo meio de adquirir mais experiência. E ela fica feliz que ele tenha aceitado, e ele comenta que isso fazia parte do acordo que eles tinham. E pergunta como era esse torneio. Ela fala que os detalhes exatos ainda não tinham sido divulgados, mas o sistema de pontuação era uma combinação de missões de dungeons e combates individuais entre os competidores. Uma competição bem interessante de se assistir. O protagonista, quando escuta isso, para pensar que as únicas batalhas que ele teve foram contra monstros e nunca tinha enfrentado outro estudante, e começou a pensar que se ele fosse competir, ele ia fazer isso do jeito certo, mas não sabia onde encontrar um companheiro de treino. Beleza, então ele olha para sua professora e pergunta se ela gostaria de ser sua companheira durante o treinamento. Essa era uma oportunidade muito boa, já que Park é uma caçadora de classe B e ainda por cima uma treinada pelo famoso Estrela da Espada. Ele ainda não conseguia duelar, mas estava morrendo de vontade de saber o quão forte ela era. Os dois então começam o treino. Durante o treinamento de duelo de espadas, ele avança reto em sua direção, o que era uma coisa óbvia para ela, e consegue desviar com facilidade. Ele era rápido, porém a sua movimentação com os pés estava ruim, e ele ataca somente utilizando seus olhos. O que ela tinha visto nas dungeons tinha sido impressionante, com certeza, mas um aluno ainda era um aluno. Ela não sabia o que estava tentando fazer com esse tipo de ataque, mas estava na hora de terminar isso, e quando ela dá um ataque mágico em sua direção, ele consegue se proteger, que a deixou impressionado, já que a sua arma deveria sair voando da sua mão depois desse ataque. Eles então voltam a
postura inicial, e ele fala que era a vez dele atacar. Algo de estranho estava acontecendo durante o treinamento. Os ataques do protagonista tinham ficado mais fortes e rápidos. Era como se ele tivesse se tornado um lutador completamente diferente. Foi revelado que ele estava somente se lembrando das lições que ele teve no curso que o ensinava a usar uma lança. O professor mandava ele fazer os seus ataques serem óbvios para deixar o oponente confiante e gerar uma defesa óbvia. E quando essa defesa estivesse baixa, ele deveria girar a sua lança para quebrar o resto da guarda que o oponente tinha. E quando estivesse exposto, deveria finalizar com um ataque direto. E o protagonista, ao seguir todos esses passos, consegue chegar até a parte da finalização. Porém, a sua professora leva um pouco a sério e o ataca com tudo, assim mandando ele na direção da parede e o nocauteando. O protagonista, quando se levanta, começa a rir, falando que parecia que tinha perdido. E ao falar isso, deixou a professora surpresa em achar que ele conseguiria ganhar dela. Ainda havia uma grande diferença entre ele e um profissional, e ainda levaria tempo para ser resolvida. Ele então começa a ver o progresso que ele tinha obtido nos gratuitos da academia, as Transcendentes, e pergunta para sua professora se eles estariam um pouco livres até o torneio. E então sugere para ela que eles fiquem treinando enquanto fazem missões de dungeon. Comenta que treinar com ela era muito útil. A professora ainda achava que ele era um pouco estranho, mas pelo menos estava ganhando experiência, e então aceita a proposta. Fala que se ele vencer, o torneio, a premiação em dinheiro seria toda dele. O protagonista fica surpreso em descobrir que tem uma premiação em dinheiro. Ela então fala que o valor total era de 100 milhões de wons, e esse era o preço exato de uma lança que ele queria comprar na Academia Transcendente. O protagonista chama de senhora e alega que faria o seu melhor e pergunta quando seria esse torneio, o que a deixou um pouco surpresa, e ela responde que seria em mais ou menos 2 semanas. Ele então se empolga e fala que precisava treinar, e pergunta se ela tinha alguns pesos por ali, e começa a pegar tudo que vê pela frente. Chegou até erguer um bloco de concreto gigante, que deixou a coitada da professora mais assustada ainda. Uma reação completamente compreensível. 2 semanas depois, o dia do torneio tinha chegado. Muitos estudantes de diferentes academias de caçadores estavam reunidos ali. Um garoto extremamente nerd aparece para participar. Ele então, no meio da multidão, começa a falar que os despertados eram muito comuns, mas ainda era raro de ver uma batalha de caçadores entre si. Fala que apostavam que havia muitos caçadores de diferentes ramos naquele local. As pessoas que escutaram ficaram um pouco incomodadas com ele. O garoto então foi direcionado para a sua sala de espera, e quando ele entra, tinha muitas pessoas, o que deixou um pouco nervoso e sem saber o que fazer. Eles tinham armas extremamente caras e elegantes, e todos pareciam confiantes. Foi então que no meio de todas essas pessoas, ele repara no protagonista que estava vestindo roupas piratas e uma arma barata. O garoto começa a se questionar de que tipo de academia ele vinha, e por que ele estava olhando para uma tela de celular desligada. Esse garoto começa a pensar que o protagonista devia estar agindo igualzinho a ele, por fingir mexer no celular em um local novo, como se fosse um novato na escola que estava tentando não chamar a atenção, o que o fazia ser igualzinho a ele. Um tímido interagindo é algo realmente interessante de se ver. O nerd cria coragem para falar com ele e vai em direção ao protagonista. Ele o cumprimenta e pergunta se estava ali para competir, e se apresenta falando que seu nome era Ming Lee. O protagonista fala o seu nome para ele, e o garoto então pergunta se podia se sentar perto dele. Enquanto ia se sentando, comentava sobre as pessoas que estavam ali com eles, e aproveitou uma discussão que estava tendo para apresentar um aluno da academia, ao qual tinha muito potencial, chamado Jiang, qual estava discutindo com um aluno da academia Mint, que se chamava Xiaomin Lee. Consegue falando que esses últimos alunos que ele apresentou tinham um estilo único de 2 adagas. A discussão terminou quando o outro aluno interrompeu os dois, falando que esse barulho estava o deixando com raiva. O garoto explica para o protagonista que aquele era Juan Lee, o número 1 da academia Revenante, e provavelmente o preferido para ganhar esse torneio também. Ele então fala para o protagonista que um rumor circula que a neta da Estrela da Espada tentou recrutar ele, porém ele simplesmente recusou. Ou então que anunciam que a primeira rodada começaria logo logo. Pede para todos os candidatos ficarem prontos. O protagonista se levanta e se lembra que tinha passado essas 2 semanas tentando alcançar 30% do curso que estava fazendo. Não era como se esse aumento de número deixasse mais forte instantaneamente, mas ele conseguia sentir a diferença a cada passo que dava. Os outros que estavam ali poderiam ter mais experiência do que ele, mas ele estava fechando as suas lacunas e agora sentia que podia enfrentar qualquer monstro e qualquer oponente. A primeira rodada escolhida foi o labirinto de uma dungeon, o que pegou o protagonista de surpresa. A primeira rodada é um labirinto de uma dungeon. Atacar os outros estudantes é proibido e o único objetivo é escapar. Então teste para ver como os alunos conseguem encontrar um caminho diante das dificuldades. Derrotar monstros provavelmente dará alguma dica para escapar. Então, é basicamente um teste de habilidades lidando com uma dungeon. A plateia que estava assistindo tudo ficou surpresa com o desempenho que os estudantes estavam tendo. E entre as pessoas que estavam assistindo, estava a professora do protagonista, que fez um disfarce para observar sem ser atrapalhada. Ser conhecida não é fácil não, hein? O protagonista caminhava entre as paredes do labirinto e seguia um ditado popular que afirmava que todo mundo que mantém a mão na parede de um labirinto eventualmente achará a saída. E ao se deparar com a bifurcação, decidir pelo caminho da esquerda. Porém, sentir uma coisa estranha, como se algo estivesse mandando ele
ir pelo caminho da direita. Ele começou a se questionar se esse deveria ser o sexto sentido que Chiron tinha mencionado anteriormente, e então decide seguir o seu instinto. Enquanto ele seguia pelo caminho escolhido, os anúncios alegavam que todo mundo estava batalhando contra monstros diferentes, e começa a se perguntar o motivo dele não ter encontrado nenhum até agora. E então percebeu que provavelmente se tratava do instinto que ele tinha, e o estava o protegendo. Foi então que aquele garoto que ele conheceu na sala de espera aparece e se junta a ele, alegando que deveria tomar cuidado, que os monstros poderiam estar em qualquer lugar. Pelo menos ele estava tentando ajudar, né, gente? O nerd afirma que ele estava se movendo com muita certeza, e pergunta se sabia que algo que ele ainda não tinha descoberto. O protagonista negou, falando que apenas estava seguindo o seu instinto, e o garoto ficou chocado em saber que ele não tinha um plano. Então fala para o protagonista que se ele manter uma mão na parede, conseguiria encontrar a saída facilmente do labirinto. E então pergunta por que ele estava o seguindo, e o garoto então responde que é porque eles eram o mesmo tipo de pessoa, alegando que seria mais inteligente os fracos ficarem juntos. Mal sabe ele. O protagonista ficou em choque com a alegação e começa a se questionar sobre a impressão que a sua aparência desleixada estava passando. O protagonista então começa a pensar se deveria manter esse garoto perto dele. Ele falava muito, mas as explicações poderiam ser úteis alguma hora. Ele então pergunta o porquê dele estar sozinho, já que ele tinha uma família. E o garoto responde que os seus pais estavam mortos, e seu deixou ele e a sua irmã. Ao falar isso, trouxe muitas memórias do passado de Kim. O nerd, ao perceber que tinha deixado o clima desconfortável, o tranquilizou, falando que estava tudo bem, já que tinha sido há muito tempo atrás, e a sua irmã só era muito nova para andar junto com ele. O protagonista então fala que eles realmente eram do mesmo tipo e poderiam ficar juntos, porém o dinheiro seria totalmente dele. Depois dessa rodada não teria mais essa aliança. Enquanto caminhava pelo labirinto, o garoto fica extremamente surpreso com a confiança que o protagonista tinha ao escolher os caminhos e iria em frente. Ao chegar em um beco sem saída, Kim encosta sua mão na parede, assim liberando uma passagem secreta. Então foi anunciado que o primeiro candidato tinha escapado do labirinto. Esse havia sido o protagonista, que alcançou um recorde de 27 minutos, enquanto o anterior teve uma duração de 1 hora. Tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like para dar uma moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que também estão top demais. Todos na plateia ficaram extremamente surpresos com o novo recorde que o protagonista tinha conseguido quando alcançou o primeiro lugar. E a primeira coisa que eles se questionaram foi de qual academia ele era. E agora estava na sala de espera e João vai até ele. Porém, quando o protagonista olha para ele, ele dá meia volta. Então, o instrutor entra na sala avisando sobre a segunda rodada, que seria um torneio de 1 contra 1. E como era uma competição de quarta divisão, armas mágicas não eram permitidas. Porém, boostes mágicos eram permitidos. A professora estava andando discretamente pelo local da arquibancada, até que conseguiu achar a suposta chave da competição da próxima rodada. E então começou a prestar atenção nos homens que estavam fazendo suas apostas. Foi quando uma figura misteriosa encapuzada aparece apostando 1 bilhão de wons no protagonista. Uma quantia muito fora do comum para um novato. Na sala de espera, um dos estudantes, ao saber que seria uma competição de 1 contra 1, se levanta e desiste. O protagonista não entende muito bem por que ele fez isso, porém o seu amigo fala que isso era comum, já que as pessoas de academia menores acreditavam que esse tipo de torneio era sempre ganho por alguém das grandes. E, de acordo com os rumores, os participantes de grandes academias desse ano não se seguravam em uma luta. Então não vale a pena se machucar seriamente por se tratar de um torneio de divisão 4. Junto com aquele estudante que desistiu, muitos outros aproveitaram o embalo e desistiram também, assim apenas restando 5 participantes dentro da sala. A primeira luta do protagonista era contra Zhang, e a segunda é do Juan contra Mingyi, e Xiaomin avança de rodada. O protagonista começa a tranquilizar o seu amigo, que estava muito nervoso com as lutas que viriam pela frente. Então, fala para o garoto que não havia sentido ele pensar em perder, sendo que nem tinha lutado ainda. O nerd responde que era quase certeza que perderia, e então sugere que ele desista. Porém, ele negou, falando que não podia fazer isso. A primeira rodada iria começar. O protagonista, enquanto saía, fala para seu amigo desistir e dar tudo de si. O garoto então agarra seu braço, perguntando se ele não estava preocupado, e negou, falando que estava apenas pensando na quantidade de experiência que conseguiria ao sair dali. Pensamentos no futuro às vezes ajudam a prevenir dor de cabeça. O locutor do torneio então fala que a segunda rodada iria começar. Fala sobre o novo recorde do labirinto da dungeon ter sido quebrado. E isso sim foi pura sorte ou habilidade. Então apresenta o novato misterioso Seung Jin Kim. E o seu oponente era conhecido como o gigante do machado da academia Kwai, Deokshon Jang. E a partida enfim começa. Jang começa avançando em cima do protagonista, alegando que mostraria para ele um local novo para colocar a sua sorte. Enquanto isso, seu amigo estava na sala de espera, pensando sobre a sua próxima luta, se questionando sobre nunca ter lutado antes. E então se lembra das palavras do Kim. Mingyi então fala que o problema não era só o seu oponente atual, mas também os outros dois que eram de academias muito famosas. E alguém como ele, o protagonista, não conseguiriam derrotá-los de jeito nenhum. Foi então que todos ficaram surpresos na sala e os olhos de Mingyi brilharam ao olhar para a televisão. O locutor anunciava que apenas alguns segundos ele já tinha um vencedor, Seo Jun Kim da academia Dream. Na sala de espera, Mingyi se levanta da sua cadeira e encara o seu oponente e fala que estava pronto. Agora vai ficar interessante. A luta entre os dois consistiu em Kim desviar dos ataques pesados de seu oponente e finalizá-lo aparando seu machado com a sua lança.
lança, assim o deixando desarmado e derrotado. O protagonista, enquanto saía da arena de luta, fica decepcionado ao ver que poucos pontos de progresso tinham sido atribuídos a essa luta nos seus cursos, e agora só faltava 52 dias até o seu passe acabar ali. Então ele chega na sala de espera e o seu amigo vai em sua direção, totalmente empolgado, falando que viu a luta, e comenta que não tinha ideia do quão forte ele era. Quem porém fala que nunca tinha dito que era fraco, e é verdade. A parte 2 estava pronta para começar, e o instrutor foi chamar os participantes, Minguim e João. O amigo do protagonista, antes de sair, fala que tinha alguma coisa sobre ele que estava sentindo, um tipo de amizade, e ao ver ele ganhar a primeira partida, ficou feliz também. As coisas nunca foram do seu jeito, e ele não tem as habilidades ou força que o protagonista tem, mas ele quer ser alguém que a sua irmã mais nova consiga admirar. Então ele sai correndo da sala e vai para a luta. Esse aí tem um motivo nobre para lutar. Agora os dois estavam na arena. Ninguém já começou a ficar nervoso por causa da quantidade de pessoas que estavam olhando para ele. O seu adversário olha com desprezo e pergunta se ele não clarear a boca. Na cabeça dele, tudo sobre Minguim é patético. Também o fato dele estar fazendo parte desse torneio contra sua vontade também é patético. Seu aniversário era um completo bebê. Dava para saber apenas olhando para ele. Era tipo uma caça prestes a ser devorada. Ele continua com esses pensamentos sobre Minguim, porém o garoto respira fundo e vê a posição de luta olhando no fundo dos olhos dele. E a luta começa. Então, o seu adversário parte para cima dele em um ataque direto com a sua espada. Minguim estava conseguindo bloquear todos os ataques, e o seu adversário então fala que insetos como ele deveriam saber o seu lugar, e acerta um golpe em sua barriga. Quando todos pensavam que ele não iria levantar do chão, ele então se lembra do que o protagonista tinha falado e se levanta com muito esforço, e parte para cima do seu adversário. Porém, ele cai novamente. Só que dessa vez ele conseguiu fazer um corte em seu rosto. E ao perceber que a plateia estava se tirando sarro dele por ter sofrido um ataque de uma pessoa fraca como seu oponente, ele declara para o juiz que tinha perdido e com isso dá uma joelhada na cabeça de Minguim, que estava caído, e começa a falar para todos que eram insultos à sua pessoa estar ali em um torneio tão baixo de última divisão. O juiz tentou interromper, falando para ele parar ou seria desclassificado. Ele então fala que já tinha dito que perdeu e coloca o pé na cabeça de Minguim e aponta sua espada para seu pescoço. Quando ele estava prestes a fazer alguma coisa, o protagonista os interrompe, defendendo seu golpe com a lança. E ao olhar para ele, fala que estava guardando isso para o final e alega que não conseguia esperar mais para ensinar para ele uma lição. Eita, que agora vai ficar pegado. O protagonista então manda ele tirar o pé da cabeça do seu amigo e ele o desafia perguntando o que aconteceria se não fizesse. E então o ataca com a sua lança, assim tirando seu pé da cabeça dele, fazendo com que ele se esquive. O protagonista, enquanto ajuda, fala para ele que alguma coisa de ruim deve ter acontecido em sua vida para ele achar que estava tudo bem em apenas pisar nas pessoas. João questiona se ele não tinha entendido que os dois não pertenciam àquele local e a sua presença ali era um insulto. O protagonista responde que eles tinham tanto direito como ele para estar ali, porém ele responde questionando se ele acha que tudo na vida era justo igual, típico de um Mauricinho. As pessoas da plateia começaram a se questionar o porquê os juízes não estavam interferindo. Em uma conversa que os juízes estavam tendo, um deles falou que não fazia sentido, porém tinha que seguir a ordem de seus superiores que mandaram eles não interferirem. E atrás deles, escutando essa conversa, estava aquela figura misteriosa que tinha apostado uma enorme quantidade de dinheiro no protagonista. João prossegue questionando se quem sabia como o mundo funcionava, alegando que havia diferentes lugares para cada um. Se uma pessoa do seu tipo entrasse em seu caminho, ele apenas o esmagaria. E essa era a ordem natural. Na verdade, o protagonista também costumava ter esse tipo de pensamento. Por 9 longos anos, se preparando para ser um caçador profissional, apenas lidando com cargas extremamente pesadas, ficava sem dinheiro e sem nada, não importa o quanto se esforçasse, e a sua única motivação para continuar de pé era acreditar que o seu sonho era possível. Ele então pede para o juiz tomar conta de Minguim, se levanta alegando que não dava a mínima para o lugar em que estava, parte para cima dele novamente. Dessa vez ele tem o seu ataque bloqueado e é contra-atacado, e os dois começam a luta de igual para igual. O jogo agora estava nivelado. O protagonista na sua última luta já tinha certeza que queria ganhar, antes mesmo de entrar, porém dessa vez parecia ser diferente, mas ele não podia pensar nisso, ele não tinha tempo para gastar se preocupando. Ele então começa a seguir seus instintos, assim acertando um golpe em sua barriga. O adversário então avança para cima e o ataca novamente. Quem estava conseguindo bloquear todos os seus ataques, porém parecia que ele estava ficando mais forte cada vez que o atacava. Chega uma hora que os dois se atingem ao mesmo tempo, e isso mexeu muito com o ego dele, fazendo com que liberasse a magia que estava presa em sua espada. Não tinha como o protagonista parar aquilo sem ter uma defesa, mas os seguranças do local começaram a correr em direção deles, mandando ele parar com isso. Porém, tudo que ele queria era apenas matá-lo. Então começa a se lembrar das lições que teve dos cursos. Xiang Yu foi o professor que apareceu em sua cabeça para o aconselhar naquele momento, alegando que o som que o inimigo emitia estava enchendo seus ouvidos. Era um traço de esperança cercado pelo inimigo por todos os lados. Um dos seus estudantes tinha perguntado o motivo dele entrar no campo de batalha sozinho, se a luta já estava perdida. Estava certo, já tinha acabado e não tinha como sair dali. Foi a primeira vez que ele sentiu um medo verdadeiro, sabendo que seria derrotado, e mesmo assim lutou, porque
apenas porque ele tinha que lutar. Finalmente fala para Kim, se tudo estiver perdido, ele terá que atacar com tudo que tem. Foi nesse momento que o protagonista se tornou o conquistador. Finalmente conseguiu atingir um marco em suas habilidades. A magia começa a sair de sua lança e as armas dos dois vão ao encontro, causando uma grande explosão que arremessou as pessoas que estavam em volta para longe. E ao se questionarem sobre quem tinha ganhado, o protagonista estava de pé, e João caído no chão, desacordado. A plateia foi à loucura com a vitória do protagonista. Começaram a gritar pelo seu nome em uma comemoração. A sua professora ficou extremamente surpresa, já que há 2 semanas atrás ele tinha dificuldade para lidar com um simples ataque de uma espada mágica, e agora conseguiu derrotar um dos ataques mais fortes de espadas mágicas. Ela então reparou que a figura misteriosa estava na arquibancada, e ao olhar para ele, percebeu que também estava extremamente surpreso com o que tinha acontecido. E então, quando ela piscou, o homem misterioso simplesmente tinha desaparecido sem deixar rastro. O protagonista andava pela rua, aparentando estar abalado com o que tinha acontecido. Ele foi desclassificado por ter interferido na partida, alegando ter cometido uma violação clara das regras. Ele não estava errado, porém foi questionado sobre o que aconteceria com João. O juiz fala que ele definitivamente também seria desclassificado, alegando que por uso de magia da espada, significa que ele tinha a intenção de matar. Ele poderia evitar algumas punições, porém seria banido do exame de caçadores profissionais por 5 anos. O pódio do torneio tinha sido estabelecido. Xiaomi em primeiro lugar, Ming em segundo e Jiang terminou em terceiro. Pelo menos o progresso do protagonista no curso tinha subido bastante, especialmente quando ganhou a luta. Conseguiu atingir um ganho de 20% no curso de Xianwu. Agora, estando com um progresso de 56%. Depois de muito esforço, agora sim mostra que ele avançou, velho. Enquanto ele andava, sua professora aparece atrás dele e chamou a sua atenção. Pergunta como ele estava e se tinha se machucado. Ele fala que estava bem, e depois pede desculpas para ela. Ela questiona o motivo dessas desculpas. Ele responde que poderia ter ganhado, mas como interveio na luta, foi desclassificado. Ela fala que não precisava se desculpar e pergunta novamente se ele estava bem. Ao perguntar o motivo de insistir tanto nessa pergunta, ela alega que parecia que ele realmente estava com vontade de ganhar aquele prêmio em dinheiro, o que o faz lembrar da quantia que tinha perdido, assim ficando mais abalado ainda. Perder 100 mil wons, bastante coisa. Essa professora pergunta o que ele estava planejando fazer com o dinheiro, e ele responde que tinha uma arma que ele estava de olho, mas estava tudo bem. Obviamente estava desapontado, mas teria ficado mais arrependido se não tivesse interferido naquela luta. A conversa dos dois é interrompida pelo Minguim, que vai correndo na sua direção. Quando chega perto dele, o garoto fala que esperava ser que nem Kim algum dia. O protagonista fala que isso seria mais possível do que ele esperava. O cara é humilde, pelo menos. Pra ser franco, Minguim apenas não tinha o que era necessário para ser um caçador profissional nessa idade tão jovem assim. Mas é claro que nada é impossível, se ele tentar o suficiente. O protagonista então fala para ele que tinha muitas coisas que ele poderia ser bom fazendo, já que era jovem e não deveria se desencorajar. Minguim fala que ele estava certo, pede desculpas por ter matado o clima, alegando que só queria se despedir, e agradece por tudo e vai embora. Enquanto ele ia se afastando, o protagonista avisa para ele não escutar a opinião de outras pessoas sobre o que ele pode ou não fazer, incluindo a dele mesmo. Alega que faltava habilidades nele, e isso era um fato. E as pessoas falarão que ele não é capaz de fazer nada acontecer, mas deveria se lembrar que a vida era dele e que ele tinha que ser vivida, e não a dos outros. Se ele quisesse fazer isso, apenas faça. Minguim vai embora dali chorando, emocionado depois de escutar isso. Quando o garoto foi embora, a professora dele falou que ele era uma pessoa cheia de surpresas. Ele fica sem graça e ela prossegue falando que achava que ele conseguia fazer um novo fã. Ele então comenta que eles precisaram de mais estudantes e não fãs. A professora então se tocou que deveria ter falado sobre a Academia Dream para o garoto. Ela percebe que ele tinha se referido aos dois anteriormente como se ele fizesse parte da sua academia de verdade. Ela fica surpresa e se oferece para comprar a arma que ele queria. Ele fica surpreso e ela alega que ele deveria pensar nisso como se fosse uma bolsa de estudo. Uma baita bolsa, por sinal. Em uma casa cheia de seguranças, um deles pergunta se o mestre estava dentro de uma sala. O outro confirma, porém alega que ele não poderia ser interrompido durante a sua meditação, mas era urgente, e com todo respeito ele entra na sala. Então, Mucheon Seo, o assessor da Estrela da Espada, entra na sala. O seu chefe fala que tinha deixado claro que não queria ser interrompido, e questiona se ele estava desobedecendo. A aura dele era tão forte que fez com que o assessor não conseguisse mexer direito. Porém, ele fala que era sobre a sua neta que tinha participado do torneio das espadas. Isso chama a sua atenção e ele pede por mais detalhes. O assessor então fala que ainda não estavam tentando descobrir mais detalhes, mas estava claro que ela conseguiu um novo estudante e pergunta para o chefe se ele teria que lidar com isso. Michel Park negou, falando que veria isso por conta própria e iria ver quem era esse estudante. O protagonista e sua professora tinham voltado de uma loja de armas e agora ele estava treinando com ela na academia. Enquanto ele concluía a sua lista de treinos diário, ele podia sentir que ela estava quase fazendo um buraco em sua cabeça somente olhando. Então pergunta o que tinha acontecido. Ela questiona sobre a sua ideia anterior, alegando estar empolgado em pegar uma nova arma, e quando vão na loja, decide não pegar nenhuma delas. Ele responde que apenas não queria colocar ela para trás, e ela responde que isso realmente não parecia uma coisa que ele diria, que apenas não conseguia tirar aquelas armas transcendentes de sua cabeça. Porém, aquela calculadora idiota do sistema aumentou o preço novamente, e quando ele iria pedir para ela o dinheiro para comprar a lança, o preço aumentou no mesmo instante. Taxamento nível Brasil isso aqui, viu? Ela então, irritada, pede desculpas dizendo ter tentado
fazer alguma coisa para ele e não faria esse erro novamente. Então pergunta para ele qual a forma de magia que ele estava usando. Ele não entendeu muito bem a pergunta e ela explica que vendo ele nas missões de dungeon e no torneio, estava claro que ele sabia sobre, mas nunca usou isso antes na frente dela. O fato é que ele ainda não tem aprendido nenhuma magia. As formas de magia são técnicas de como usá-la. Todo mundo tem o seu próprio método, e em todas as academias de caçadores, os professores ensinam formas de magia de sua própria didática. E essa é uma das razões que ele estava guardando dinheiro para ir em uma academia famosa. O protagonista então pergunta para ela se ela ensinava a forma mágica da Estrela da Espada, e ela negou, falando que isso era completamente proibido, mas poderia ensinar formas mágicas que tinha criado. Ele fica surpreso em saber que ela tinha criado as suas próprias, e a sua professora fala que sempre teve interesse em métodos de ensino. Ela então, ao perceber que estava distraindo, se retira do local, alegando que o deixaria treinar. Ele pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que tinha muitas coisas para fazer. Ele então brinca duvidando que ela estava ocupada, e ela se irrita e manda ele ficar de guarda por ali. Ele aceita a sua missão e agora tem que decidir qual o seu próximo curso que ele pegaria na Academia Transcendente. Nessas horas, ele sentia falta de seu mentor que desapareceu do nada, aquele pitoquinho de servil. O que é uma magia? Há regras escritas da causa e efeito que controla o mundo. Mesmo assim, tem métodos que existem para burlar essas regras. Isso é a magia. O protagonista então escolhe um curso de magia que o instrutor era Merlin, e ele, ao ver o velho professor, pensa que seria parecido com o curso de Buda. Porém, Merlin de repente fala que já tinha terminado de explicar e manda o protagonista fazer sozinho. Uma nova mensagem aparece falando que ele agora tem um novo treino diário, o qual mandava ele manifestar 1000 esferas de magia, e ele vai tentar fazer isso se concentrando nas suas mãos. Magia é sobre conectar o mundo real com o da imaginação. O que você vê diante dos seus olhos se reflete no mundo. O incrível poder de alguma coisa que vem do nada, a manifestação da magia própria, a famosa aura. O protagonista, ao escutar essas palavras, entende o que ele queria dizer e se lembra que o seu professor Kiron havia dito sobre se adaptar a todas as possibilidades. Então, ele finalmente consegue fazer uma esfera de magia. Porém, ela é tão pequena que ele fica motivado a tentar fazer melhor. Foi então que, durante seu treinamento, o avô de sua professora entra na academia, uma chegada completamente inesperada, sabe? A Estrela da Espada, ao ver o protagonista, lembra que ele tinha vindo ali para ver que estudante tão falado era esse. E lá estava ele casualmente em pé, com o que era uma clara esfera mágica. Parecia ser molenga, mas um estudante normal como ele realmente não poderia fazer algo tão marcante. E alguém desse tipo, por se para essa academia, só teria um motivo: se aproveitar da sua neta. O avô dela então pergunta o que ele estava fazendo ali. O protagonista então se apresenta para ele, alegando que era uma honra o conhecer pessoalmente, e fala que se ele tivesse ido ali para ver Senhor Hu, ela já tinha dado uma saída. Ele, ao escutá-lo, fica surpreso por ter chamado sua neta pelo nome, então pergunta como ele estava resistindo à aura que ele estava mandando, alegando que apenas os caçadores de classe S conseguem ficar em pé com ela. Então pede para ele falar a verdade e perguntar o porquê estava ali. O protagonista fica sem entender e pergunta sobre o que ele estava falando. Ele alega que tinha habilidade para ir a qualquer lugar e pergunta o motivo dele ter ido para a academia da sua neta. Então avança em sua direção, mandando ele falar a verdade. E enquanto tenta se explicar, desvia de um ataque que o velho lançou em sua direção. Teve nem muita cerimônia. A professora dele tinha acabado de chegar na casa da Estrela da Espada, e uma empregada falou que ele tinha acabado de sair. De volta para a academia, o avô dela ainda continuava pressionando e manda dele falar a verdade do motivo dele estar ali. Seun, ainda na casa do seu avô, se depara com o assessor dele. Pergunta onde seu avô tinha ido. Ele responde que seu mestre tinha acabado de sair para visitar sua academia. Então ela sai correndo dali com pressa. O protagonista estava se perguntando sobre o que estava acontecendo agora, e ficou em choque ao perceber que esses ataques fortes que ele estava evitando estavam vindo de uma espada ainda embanhada. Mas pelo menos isso indicava que ele não estava tentando o matar. O Seun então perguntou que tipo de jogo ele estava fazendo, e ele responde que estava tendo uma ideia errada sobre o que estava acontecendo. O velho alegava que um simples estudante manifestando a magia e evitando seus ataques casualmente era algo de se suspeitar, e começa a atacar ele novamente, perguntando se ele achava que era um idiota. O protagonista alega não saber sobre o que ele tinha ouvido, pede para ele escutar, porém ele negou e voltou a atacar. E ao invés de ficar assustado, ele já sabia que perderia uma luta contra ele. Porém a ideia de ver o quanto ele evoluiu o deixou animado para lutar. O avô de sua professora, ao ver os olhos que o protagonista tinha, alega que algo tinha mudado. Em sua década como caçador, ninguém tinha olhado nos olhos como agora, e o chama de formidável, e pergunta novamente o que ele queria com a sua neta, e parte para cima. O protagonista conseguiu evitar os ataques dele, porém não conseguia acertar nenhum deles, e todo o ataque estava além de sua habilidade de compreender. Se questiona quanto tempo ele aguentaria isso, e ao resistir a mais uma sequência de ataques, avança em sua direção. Porém o velho o manda para longe com apenas um golpe e o chama de insignificante, e manda ele responder a sua pergunta para isso terminar. Curto e grosso esse coroa. O protagonista, enquanto caía, não aceitava perder assim, alegando que conseguia fazer mais. Truques não funcionava e ele deveria ter uma chance enquanto o velho estivesse pegando leve contra ele, e então se levanta para aproveitar sua única chance de finalizá-lo. E enquanto desviava dos seus ataques novamente,
Merlin aparece em sua mente, mandando ele olhar através da magia, além da sua cabeça, e colocá-la no mundo real. A sua lança então fica completamente imbuída em magia, e o ataca com tudo que tinha, porém sem obter sucesso novamente. Quando ele estava de joelhos, o velho fala que finalmente tinha mostrado o seu verdadeiro lado, e o protagonista tenta se explicar, falando que estava só tentando se defender, e ao falar o nome de sua professora novamente, deixou o velho com raiva pela falta de respeito. O avô dela alegava que parecia que ele tinha um desejo de morte, e ele poderia o conceder. E antes de algo pior acontecer, a professora finalmente chega na academia e os interrompe. Quando ela chega, pergunta para o protagonista se ele estava bem. O avô dela então fala que um homem de verdade não ficaria incomodado com apenas uns arranhões daquele. E fala que um homem de verdade seria mais razoável de se lidar. E ao escutar isso, ele avança novamente em sua direção. Porém, a sua neta o aparece e manda ele parar de atacar o seu aluno. A mamãe chegou, né? A professora pede desculpas ao protagonista por ele ter colocado ele no meio de tudo isso. E ele responde que estava tudo bem e não tinha motivo para ela se desculpar com ele. Porém, ela fala que explicaria isso mais tarde e pede desculpas novamente. E ao perceber do que se tratava, ele sai dali deixando os dois para conversarem a só. O avô dela fala que estava esperando essa oportunidade para contar que aquele garoto era muito suspeito e ela deveria se afastar dele. Ela nega isso e ele pergunta como ela poderia sequer saber. Por 31 anos, ela tem escutado essa mesma pergunta dele sempre. Seu avô nunca escutava nem mesmo uma vez. O fracasso da sua academia de caçadores tinha sido por causa dele também, já que ele sempre ia e pegava extremamente pesado com os alunos que aparecia. Então era claro que ia todos eles sair dali. Ela sabia o porquê ele agia desse jeito, mas dessa vez era diferente. Seu avô prosseguia mandando ela se livrar dele amanhã, e se não conseguisse, ele mesmo faria. Porém, ela o interrompe falando que não ia fazer, e grita com ele falando que não queria fazer isso e não tinha motivos para escutar ele, alegando que a academia era dela e não dele. E coloca tudo pra fora, um completo desabafo. Os dois discutiam muito sobre Kim. Seu avô alegava que ela não sabia nada sobre ele, e como apelo final, ela disse que realmente não sabia, mas ia descobrir isso por conta própria, alegando que não poderia viver em sua sombra para sempre, também não queria, e estava cheio disso. E ao ver a reação dele, pede desculpas por ter falado tanto assim, mas dessa vez não iria escutá-lo. Seu avô estava agora ali, parado, pensando para si mesmo que ela nunca tinha levantado a voz para ele daquele jeito. Foi então que se lembrou do dia em que seu filho morreu por causa de um acidente em uma dungeon. Naquele dia, os pais de Seun haviam morrido e ela ficou para ele tomar conta sozinho, e ele prometeu para si mesmo que deixaria forte o suficiente para se erguer sozinha, daria todo o amor que conseguisse para ela e aprenderia de qualquer maneira a usar a espada. E a discussão deles no passado sobre ela se tornar uma professora e ele não querer isso os afastou um pouco. E agora esse era o resultado, ela não o escutaria mais. O protagonista está olhando para a rua e se lembrou do dia anterior do encontro que teve com o avô e a sua professora, alegando achar que ele não sobreviveria. Ele estava pegando leve com ele, mas se ela não tivesse os interrompido, nem sabia o que aconteceria. Na noite passada, Senhor ligou e explicou tudo o que conseguiu, a situação dela e a reação do seu avô, e o que aconteceu com seus antigos estudantes. Ela não contou literalmente tudo, mas ele pelo menos pegou uma base do que ela estava passando, já que provavelmente eram coisas de anos. Quando ele entra na academia, se depara novamente com o avô dela, e ele fica paralisado na porta. O velho então fala para ele não ficar ali em pé e o manda entrar e se sentar na sua frente. Quem dessa vez conseguiu explicar para ele toda a história que tinha acontecido entre os dois e o acordo que tinham feito. O velho pergunta se isso era tudo e questiona se não estava escondendo nada. O protagonista confessa que aquilo foi tudo e que não tinha nada para esconder. O velho pensa para si mesmo que ele não parecia estar mentindo, mas a sua força e poder latente não fazia sentido para um mero estudante. O protagonista então pede licença para começar os seus treinos diários, e ele dá licença, mas ficaria assistindo. Uma coisa ele poderia ter certeza: tem algo de errado com aquele garoto. Ele ficava o tempo inteiro encarando a tela do celular desligada. O velho então pergunta para ele se estava meditando. Fala que meditação era importante, mas em moderação, e toda a disciplina estava em sua mente. Então ignora. E ao perceber isso, o velho fala que poderia ensinar para ele alguns movimentos, e assim conseguiu a atenção que queria. Porém, o protagonista falou que não precisava e o agradece. E o complementa pedindo desculpas, mas ele estava quebrando a sua concentração, e pergunta se poderia falar depois, assim acabando com toda a postura dele. A professora chega na academia e pergunta o que seu avô estava fazendo ali. Ele então começa a perguntar para ela o motivo dele negar os ensinamentos dele, e não demonstrar o mínimo interesse. Tudo parecia ser estranho nele, porém ela fala que ele sempre foi assim, e ele fica chocado ao perceber que ela estava agindo como se isso fosse normal. Ela disse que já sabia que ele pensaria desse jeito, já que ela fez assim também. Não julgo, o garoto é exótico mesmo. O avô dela, ao observar de longe os dois conversando, percebeu que a sua neta sempre escutava cada palavra que ele dizia com um sorriso, e ele começa a se questionar se já tinha visto ela feliz alguma vez desse jeito, assim causando ciúme nele. Porém, antes que ele reagisse, o seu assessor entra na academia com um aviso urgente. A Ordem da Verdade o havia convocado, mas ele ignora, falando que se fosse importante, teria vindo até ele. O seu assessor então fala que foi a Dame Kalia que pediu por conta própria, e ela também pediu que o Kim fosse junto. A Ordem da Verdade, especialmente os 7 apóstolos,
apóstolos tinha uma das maiores posições da nação, e Dame Kalia seria a próxima apóstola da pureza, e se o protagonista foi chamado por alguém como ela, deveria aceitar, não importa o que acontecesse. O protagonista, porém, tentou negar os pedidos, pois não a conhecia. Foi então que o assessor falou que ela era incrível. Todos perguntavam o motivo dele ter dito isso, e ele respondeu que foi porque ela tinha previsto que ele rejeitaria o convite e propôs uma oferta para caso isso acontecesse. Se ele apenas aparecer, ela daria 100 milhões de wons. O protagonista foi pego de surpresa e se questionou como ela sabia a exata quantidade de dinheiro que ele queria. Foi um chute preciso até demais. A Ordem da Verdade, um grupo religioso que literalmente só trabalha com a verdade, liderado por um homem misterioso conhecido como a Voz Exaltada e os seus 7 apóstolos. E as suas palavras são a verdade e também a palavra de Deus. 100 anos atrás, essa ordem não era nada mais do que apenas um culto. Não era conhecida como o Grande Cataclismo. Contáveis heróis juntaram as suas forças com as deles e a sua influência cresceu com eles trazendo a paz para a humanidade, especialmente ao derrotarem o terrível Berserk, o monstro que apareceu nos últimos dias do Grande Cataclismo, tão terrivelmente forte que todos os heróis do mundo, os combinados, não conseguiam derrotar. Era tão terrível que a sua chegada foi marcada como o segundo Grande Cataclismo, até ele finalmente foi derrotado pela Voz Exaltada e seus 7 apóstolos. Os dois agora estavam na sede da Ordem da Verdade e vão de encontro a Dame Kalia, protagonista, e o caminho todo se questionando sobre o motivo deles terem interesse nele, ou então que eles tiveram que esperar por ela em um local específico. E o velho falou que já sabia que isso aconteceria. O protagonista pergunta para ele se eles eram próximos, alegando que ele devia conhecê-la, e ele responde que era a primeira vez que estava vendo também. Prossegue então falando que eles tiveram contato algumas vezes, mas nunca pessoalmente. O protagonista então pergunta sobre o Voz Exaltada e que a única aparição dele tinha sido durante a batalha contra o Berserk. O velho então fala que só tinha visto ele de longe durante o Grande Cataclismo. Kalia finalmente aparece e o velho fala para ela o porquê que o tinham chamado e o fez esperar. Então se apresenta para o protagonista falando que era uma grande crente do perdão e da ordem da verdade, e o seu dever era espalhar a palavra de Deus e caminhar para o caminho da pureza. O protagonista ia se apresentar também, porém ela interrompe já falando o seu nome e agradecendo por ele ter vindo. Ele então pergunta para ela como quer conhecer ele. Então fala que deixaria qualquer mal entendido resolvido antes de continuar. Então fala que ele participou do torneio da academia há pouco tempo atrás, e um dos seus membros o tinha visto lá, e falou tão bem que ela ficou com vontade de o conhecer. Fez o networking dele batendo em um Mauricinho, praticamente. Então a conversa dos três começa e ela alega que precisava deles para investigarem uma dungeon em particular. Quando o velho ia perguntar o que ele iria fazer lá, ela respondeu que ele sabia melhor do que ninguém que aquilo ainda não tinha acabado. O protagonista pergunta sobre o que estavam falando e ela responde que uma anomalia foi encontrada em uma dungeon na Coreia e ele sabe o que isso significa. E esse tinha sido o motivo de ter ido para a Coreia. Ela então prossegue falando que tinha feito umas ofertas para eles, mesmo considerando que o velho não queria nada. Então fala que tinha ouvido falar que a sua neta estava dirigindo uma academia de caçadores, e ao tentar oferecer ajuda, ele libera a sua aura e a ameaça para não tentar envolver novamente a sua neta nisso. Ela então pede desculpas, falando que foi rude da sua parte, e ele cessa a sua aura. Ela fala que não tinha muito a oferecer para ele, então sugere que no futuro ele pode pedir qualquer favor, e ele concorda e assim apertam as mãos fechando o acordo. Ela então agora se dirige para o protagonista falando que a sua oferta para ele é que a Ordem da Verdade o patrocine. Ele então fala que já estava afiliado a uma academia. Ela fala que não precisava sair, que ele futuramente descobriria que tem coisas que a academia não pode arcar, mas a Ordem pode. Ele então pergunta o que teria que fazer em troca disso. E ela diz que não tinha nenhuma condição para isso e que apenas queria começar uma relação com ele. Ele fala que honestamente ainda não estava convencido, mas se ela responder uma pergunta dele verdadeiramente, consideraria um ótimo método de tentar descobrir mais sobre essa academia. E ao formular a pergunta sobre a academia transcendente, ele mesmo interrompe, alegando que não tinha por que perguntar isso agora, e ele não seria capaz de saber se ela estava sendo honesta ou não, mas de alguma maneira tinha que testar ela. Então, em um movimento rápido, ele tira o celular do bolso e mostra sua tela e pergunta o que ela vê. Ela parecia estar vendo as coisas que ele via também, porém ela responde que a tela estava preta e pergunta se isso respondia à sua dúvida. Pergunta novamente se ele queria o seu patrocínio. O protagonista nega, alegando não estar interessado. Quando todos foram embora dali, ela agora estava conversando com o mesmo cara que estava observando o protagonista durante o torneio. E enquanto o protagonista e o avô da sua professora saia dali, o velho pergunta para ele o motivo de ter recusado a oferta. Ele responde que tinha sido incomodado. O velho pergunta para ele o porquê isso incomodou, e não o seu acordo com a sua neta. Ele responde que Seul era mais honesta do que ele. Então pergunta para ele sobre o que era uma anomalia de uma dungeon, até porque não podia deixar essa passar. O avô de sua professora então explica que uma anomalia de uma dungeon é quando o escudo mágico que a contorna se distorce. E se as ondas do escudo mágico dessa dungeon começam a se misturar, muda ela completamente. Essas distorções têm um número elevado de efeitos e podem impactar no nível da dungeon ou pode até mesmo causar uma aparição de uma fenda. O protagonista fala e não que isso era possível. O velho fala que ele não via isso nos dias atuais mesmo, mas era muito comum durante o Grande Cataclismo. Então fala sobre Kalia, que estava tentando dizer, porém o avô do seu professor interrompe falando que não precisava se preocupar e que ela estava errada sobre a volta do Grande Cataclismo. Ele então, ao perceber que estava se distanciando, pergunta para o velho para onde ele estava indo. E ele responde com total educação que não era da sua conta. Então fala que o deixaria agora com a sua neta, mas se ele tentasse fazer algo engraçado, voltaria atrás. E após isso pergunta para ele se isso queria dizer que estava ganhando pontos com ele. O velho responde que isso só significava que estava mantendo os olhos nele. O protagonista então fala que não estava sendo honesto
sobre seus sentimentos, e era isso que o distanciava da sua neta. Ao perceber que isso irritou o velho, ele sai correndo dali e se despede. Ter uma conversa com aquele cara realmente era algo difícil para o protagonista. Ele então volta para a academia e é recebido por sua professora, que pergunta onde estava o seu avô, alegando que pensou que viria junto. Então pede desculpas para ele novamente, dizendo que se esqueceu de falar que ele era alguém difícil de se lidar às vezes. Enquanto estava rolando um tipo de clima entre os dois, ela interrompe perguntando se ele precisava de dinheiro. E ele afirma e pergunta como ela sabia disso. E ela responde que só tinha escutado todas as vezes que ele reclamou sobre isso. Ela então fala que fez algumas pesquisas enquanto ele tinha saído e acha que tinha algo para ele. Então apresenta a disputa para terminar uma dungeon, uma competição bem interessante. Essa competição que ela apresentou tem uma recompensa de 300 milhões de wons, que já era muito mais do que o suficiente para o deixar motivado a vencer. Ela então consegue falando que havia muitas dungeons que precisavam ser exploradas e poderiam ser limpas com o nível de estudantes, e há mais estudantes do que o suficiente para fazer isso. Então afirma que ele conseguiria vencer isso facilmente, já que isso envolvia missões de dungeon, e seria capaz de aumentar o nível do seu progresso e dos cursos também. Seria uma vitória dupla para ele. Ele então aceita o convite e ela responde que sabia que ele ficaria interessado e faria sua inscrição amanhã. Ela sabia exatamente o que ele precisava assim mesmo perguntar e tinha claramente pesquisado bastante até encontrar isso para ele. De qualquer forma, isso era uma competição e tudo poderia acontecer, então teria que levar a sério. O protagonista pergunta para ela quais eram as regras dessa competição e ela responde que duraria por uma semana e no começo o governo revelaria as dungeons designadas. Então os participantes reservam as dungeons que eles querem fazer a missão. Para fazer a reserva de uma dungeon tem que ser feito com 10 horas de antecedência e você só consegue reservar com antecedência. Tudo se baseia em terminar as dungeons o mais rápido que conseguir. A chave está na velocidade. Alguns dias depois chegou o dia da competição. O protagonista já teve um resultado legal nos cursos com seu trabalho duro, assim aumentando bastante o seu nível de progresso. O mais alto até agora era o curso do Xiangyu, e já estava em 61,7%. Foi então que ele estava na rua junto com a sua professora e o seu antigo colega de trabalho vai ao seu encontro. Alguns dias atrás eles tiveram uma ligação e o protagonista fez uma proposta para eles trabalharem juntos. O trabalho consiste em ele transportar os monstros para fora da competição e também seria o seu motorista, alegando que o pagaria. Seu colega de trabalho responde falando que não é uma má ideia, mas pergunta se ele tinha certeza que ele não atrapalharia. O protagonista responde agradecendo pelo pensamento, mas não precisava se preocupar com ele, e ele seria de fato uma grande ajuda. A competição então começou. Os dois se despedem da professora e vão para a dungeon. Seu colega então pega um caminhão de carga e os dois entram nele. O protagonista lembra que a chave para vencer seria limpar o máximo de dungeons que conseguisse. Ele então começa a falar que tudo daria certo se eles fossem rápidos. Havia dois fatores para manter em mente: o quão rápido eles conseguiriam finalizar uma missão e o quão rápido eles chegariam nas outras dungeons. A maioria das dunas só tinha um nível de 1 ou 2 estrelas, então eles não estavam preocupados. Seu colega então dá partida no caminhão e vão disparados para a dungeon. Quanto mais rápido terminarem, melhor. Quando chegam no portal da dungeon, o protagonista entrou e os dois ficaram esperando do lado de fora. Porém, em menos de 10 minutos ele já tinha terminado a missão e chamou seu amigo para ajudar a tirar os monstros dali. A sua professora fica tão surpresa com ele ter terminado rápido que não conseguia acreditar nisso e entra dentro da dungeon para ver se era verdade. E ao entrar, se deparou com um cadáver de monstros, assim confirmando o que ele tinha dito. Ela então começa a pegar os corpos junto com seu colega e leva em direção ao caminhão. Seu amigo pergunta o motivo dele continuar com essa mania de ficar pegando nesses corpos. E ele responde que era por causa dos seus treinos diários. Enquanto seu amigo ia tratando dos corpos, ele ia dentro da dungeon pegar os restantes. E assim continuaram até terminarem. E a professora ficou ali parada se perguntando o que estava acontecendo. Os dois então vão em direção ao caminhão e vão para a próxima dungeon. A dupla de amigos estava a todo vapor limpando as dungeons pela frente. O protagonista, quando entrava dentro do portal, já ia correndo em direção aos monstros, atacando com tudo que tinha para matar as criaturas o mais rápido possível. Assim que terminaram, fizeram o mesmo esquema de tratamento dos corpos. E quando terminaram, entraram no caminhão novamente e foram embora. A dupla maravilha se retira em alta velocidade. O departamento de administração das dungeons, eles estavam fazendo os relatórios sobre as missões que os estudantes tinham feito naquele dia. E ao verem os candidatos, se impressionaram que todos tinham um número bons. E ficaram surpresos ao ver que uma candidata conseguiu limpar 16 dungeons e estava em segundo lugar. E se espantaram mais ainda quando viram que o primeiro lugar pertencia ao protagonista e alegava que ele tinha completado 32 missões de dungeon. O homem que estava fazendo a contagem chama seu supervisor perguntando se tinha algo de errado, alegando que isso era impossível para fazer em apenas o dia. Seu supervisor responde que também pensou que tinha algo suspeito, mas ele chegou com todo mundo e realmente estava certo. Aparentemente ele tinha manuseado muito bem o seu tempo e tras dungeon com muita precisão, e ainda tinha ouvido falar dos outros supervisores que ele conseguiu terminar cada uma em menos de 10 minutos. O homem não conseguia acreditar no que ele estava falando, que mesmo que fossem dungeons de baixo nível, levaria no mínimo 30 minutos para um estudante terminar cada uma, e pergunta se tem certeza que ele era um estudante. O supervisor fala que já tinha dado uma olhada nisso, mas percebeu que não tinha nada que envolvesse o trapace em seu nome. E então, quando ele pergunta o nome da academia que ele frequentava, o supervisor responde que era uma academia de caçadores pequena chamada Academia Dream. Foi então que esse homem se lembrou que esse era o nome da academia de caçadores gerenciada pela neta do Estrela da Espada. Um detalhe bem importante para se lembrar. A candidata que ficou em segundo lugar estava se desculpando com seu instrutor da sua academia de caçadores. Ele alega que as desculpas dela não eram necessárias, já que ela não conseguia ganhar em primeiro lugar
isso seria muito mal visto para o nome da academia. Ela fala que trabalharia mais duro para alcançar isso. Porém, ele fala que o primeiro lugar conseguiu fazer 32 dungeons. Questiona se ela conseguiria fazer isso. Só seria possível se ela conseguisse terminar cada dungeon em menos de 10 minutos. Mas mesmo assim, com o tempo de viagem isso seria impossível. Ele, porém, responde acreditando ser possível, já que alguém conseguiu, então tinha uma possibilidade. E então fala para ela continuar fazendo o que estava fazendo e ele tomaria conta do resto. Ela então percebe que ele provavelmente só estava arrumando alguma desculpa para desabafar. E ao perceber o jeito que ela olhava para ele, comenta que não precisava se preocupar tanto com isso. Porém, tinha que manter a sua cabeça que a única meta era vencer e ir em frente. E como fazer isso não era importante, então pergunta para ela se ainda estava pensando sobre Jisoo. Ela nega e prossegue falando que Jisoo era um idiota e ela não era e pergunta para ele confirmar. Ela nega que não era um idiota e o chama de pai. Essa garota começa a se lembrar de uma conversa que teve com Jisoo, na qual falava para ser um caçador profissional. O seu coração deveria ser puro e descompromissado. Ela responde que ninguém pensava desse jeito, mas e as pessoas se tornaram caçadores profissionais apenas para fazer dinheiro. Ele então pergunta para ela se todo mundo pulasse de uma ponte e ela também pularia. Então prossegue falando que ele viraria um caçador profissional que inspiraria as pessoas. E essa foi a história de hoje, viu? Então já deixa o like, deixa aí nos comentários quais são as próximas histórias que vocês querem ver por aqui, que eu tô sempre de olho e respondendo os comentários. As melhores histórias eu vou estar trazendo. Então é isso. Não esqueça de se inscrever, compartilhar para os amigos que também curtem manhwas e até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto!